Moraes determina a saída de Bacelar da prisão com uso de tornozeleira. E você vai ver também. Câmara dos Deputados vota projeto de dosimetria. Pena de Bolsonaro pode cair de 27 anos de prisão para pouco mais de 2 anos. Carteira de motorista pode ficar até 80% mais barata. Ciclone extratropical deixa estados do sul e do sudeste em alerta. E ainda, Flamengo encerra a preparação para enfrentar o Cruz Azul do México pelo Intercontinental. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E nós vamos abrir essa edição falando da votação do PL da dosimetria. Vamos ver imagens agora do plenário da Câmara, onde acontece a votação. A sessão precisou ser interrompida após uma confusão generalizada. O deputado Glauber Braga ocupou a mesa da Câmara, o lugar da presidência, e se recusou a sair. E após isso, os seguranças da Câmara dos Deputados esvaziaram o plenário e a Câmara a TV Câmara precisou desligar o sinal de transmissão que estava sendo feita a transmissão ao vivo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, confirmou a votação do PL. E durante a tarde, o relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, propôs acabar com a soma das penas dos condenados pela trama golpista e assim reduzir a punição. Pela contagem do deputado, o tempo de prisão, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, seria reduzido para 2 anos e 4 meses em regime fechado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que não consideram o fim do mundo a votação do PL, pois as mudanças nas penas dependem da revisão da condenação feita pelos juízes. E olha só, continuando sobre esse assunto, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado com a redução da pena prevista já aí com o PL da dosimetria. A pena do ex-presidente pode cair de 27 anos, como eu disse agora há pouco, para 2 anos e 4 meses. O PL da dosimetria, pautada pelo deputado federal Paulinho da Força, pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais condenados pela trama golpistas e pelos ataques de 8 de janeiro. A medida prevê a diminuição de penas em diversas situações pelas quais foram sentenciados pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos pontos centrais do projeto é a unificação dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que faz com que a soma das penas não mais aconteça. E o que antes eram 27 anos de prisão, no caso de Bolsonaro, seja diminuído consideravelmente. Outro ponto que chama atenção é a redução de 1/3 a 2/3 da pena para crimes cometidos em contexto de multidão. Se aprovado, o PL pode resultar em uma pena muito menor do que a atual para todos os outros condenados. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirmou que Jair Bolsonaro deu aval para que o partido apoie o PL da dosimetria, ainda que o texto não trate de uma anistia. Para o líder partidário, esse é o degrau possível de subir atualmente, mesmo que as famílias dos presos do 8 de janeiro não fiquem felizes com isso. Olha, mais uma notícia quente aqui no Jornal das 18h30. Os motoristas de ônibus decretaram greve agora há pouco em São Paulo. E o motivo é a falta de pagamento do 13º salário. O Caio Veríssimo está no terminal Dom Pedro, que fica na região central da cidade, e vai trazer informações para a gente. Vamos ver aqui no telão. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo.
Kleber, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha aí de casa. Exatamente, nós estamos aqui no terminal Parque Dom Pedro, né, na região central de São Paulo, porque aqui o caos se estabeleceu, viu, Kleber? A gente percebe muita gente, uma movimentação muito grande, porque não tem ônibus, né? Nossa câmera vai mostrar um pouco aqui. Olha, alguns minutos atrás, a gente pode dizer, há uns 20, 30 minutos, isso aqui estava muito mais cheio, mas as pessoas estão indo embora a pé para suas casas. Agora que a chuva deu uma baixada, as pessoas estão preferindo ir embora a pé, porque não tem outro meio, né? Importante ressaltar que uma outra possível via seria carros, né, Uber, enfim, 99, mas os passageiros estão alegando que o valor está muito alto. Bom, o motivo de tudo isso? Os motoristas e os cobradores, eles estão dizendo que estão com falta de pagamento desde o mês de setembro, seja do 13º, que era para ter caído esse mês, mas também o VR. Desde setembro há uma negociação para que eles recebam esse valor, e cada mês que passa uma nova negociação vai acontecendo entre a empresa e os trabalhadores. Enfim, nessa semana o acordo era para que o pagamento acontecesse agora na próxima sexta-feira, 12. Estava tudo certo, todos estavam de acordo com tudo isso, porém a empresa pediu para uma nova negociação, uma nova data mais para frente, e esse foi o estopim. Nesse caso, o presidente do sindicato dos motoristas, Valdemir dos Santos, ele convocou essa paralisação a partir das 4 horas da tarde. Então todos os ônibus aqui da região central começaram a paralisação, começaram a voltar para a garagem, e com isso teve relatos de passageiros que desceram do ônibus no meio do caminho. O ônibus parou no meio do caminho, o motorista solicitou que os passageiros descessem, pois a viagem não continuaria. Com isso, a cidade entrou aí em um caos total, terminais de vários lugares aí, vários picos da cidade aí paralisaram. Então é um momento muito drástico aí para os paulistanos que estão tentando encontrar uma saída para poder voltar para suas casas. Kleber, é isso, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações. E olha só, hoje o presidente Lula assinou uma medida que cria uma nova CNH no Brasil e que promete baratear em até 80% os custos para tirar a carteira de habilitação. A medida deve beneficiar cerca de 20 milhões de brasileiros que atualmente dirigem sem licença. O presidente Lula participou de um evento de lançamento no Palácio do Planalto. Ele assinou uma medida provisória para a criação da CNH do Brasil, que deve beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros que atualmente dirigem sem habilitação. O objetivo do trabalho é modernizar e baratear os custos do processo para a retirada da carteira de motorista. O dado concreto é que nós estamos anunciando, sabe, não é apenas o barateamento. Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e ao mesmo tempo passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados, com mais responsabilidade, porque eles agora estão totalmente legalizados para exercer a função de motorista. Isso custava R$4.000 para tirar uma carteira. Quem é que tem R$4.000? Porque o povo não tem emenda parlamentar. A gente não tem emenda. Então, o povo é o seguinte: se sobrar do salário, eu faço. Se não sobrar, eu não faço. E a competição é sempre essa: ou comer, ou fazer o que eu tenho que fazer. E a opção é sempre a mesma, é comer. E a opção correta. Eu prefiro ficar trabalhando sem o meu instrumento, mas eu preciso levar comida para casa e levar comida para meus filhos. E nós estamos mudando isso. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a expectativa desse novo projeto é a redução dos custos em até 80% para tirar a CNH, além de diminuir os custos dos exames e as burocracias nos processos de renovação das carteiras. Que a demanda por formação de condutores no Brasil parou decisivamente. Está todo mundo esperando hoje pelo barateamento da Carteira Nacional de Habilitação. A imprensa está presente, que vai cair em até 80% nos estados brasileiros. É uma marca muito forte e muito importante. Nós vamos baixar
baixar 40% o custo dos exames para todo o povo brasileiro. Os exames médicos e psicológicos, estão aqui os diretores do Detran, vão baixar 40%. A média desses exames era aproximadamente R$300. Vai cair, senhores diretores gerais, presidentes de Detran, para no máximo R$180. E eu anuncio aos senhores que eu fiz um entendimento com o segmento para que a gente chegasse a esse ponto. Uma nova versão do aplicativo da CNH, que deve substituir a carteira digital de trânsito, também foi lançada durante a cerimônia de hoje. O ministro dos Transportes também falou sobre a possibilidade de o motorista adquirir apenas a versão digital do documento de forma gratuita. Quem quiser pode ter apenas a digital e quem quiser a física vai adquirir. Quem não quiser vai receber a carteira digital de graça depois que passar na prova. E o ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar a saída da prisão do deputado do União Brasil e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica. A decisão de Moraes acontece um dia após a revogação da prisão do deputado. Além da tornozeleira, Rodrigo também terá que se recolher em casa durante a noite, das 7 da noite até as 6 da manhã. O ministro também impôs medidas cautelares, que são elas: o afastamento do cargo de presidente da Alerj, a proibição de conversar com outros investigados, a entrega de todos os passaportes e a suspensão do porte de arma de fogo. Moraes decidiu que a instalação da tornozeleira deve ser imediata, assim que o alvará de soltura for cumprido, e que, caso alguma das medidas cautelares seja descumprida, uma multa de R$50 mil por dia deve ser aplicada a Bacelar. Essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. E veja a seguir: ciclone extratropical deixa estados do sul e do sudeste em alerta. E ainda, Flamengo encerra a preparação para a estreia no Intercontinental. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E vamos voltar a falar ao vivo com o Caio Veríssimo para atualizar as informações sobre a greve de ônibus em São Paulo. Vamos ver o Caio aqui no telão. Caio, como é que está a situação aí por agora, por favor? Olha, Kleber, a gente ainda consegue ver muita gente, é uma correria ainda, né? As pessoas tentando encontrar uma forma de poder chegar em suas casas. Bom, a expectativa, a estimativa, na verdade, é de que ao menos 700 mil pessoas estão sendo aí impactadas por essa paralisação, viu? Realmente um caos na cidade. Bom, a prefeitura de Ricardo Nunes soltou uma nota informando que os pagamentos são liberados por eles para as empresas. E é as empresas que têm essa obrigação de repassar esses pagamentos para os seus funcionários, os motoristas, os cobradores que estão sendo prejudicados nesse caso. Então, assim, a prefeitura deixou claro que a parte dela está sendo feita. Então, vai ser averiguado por que esses pagamentos não estão chegando nas devidas pessoas. Bom, a gente vê que as pessoas estão realmente frustradas, não sabem ainda ao certo o que vai acontecer. Tem marcado para essa madrugada uma reunião para tentar resolver essa questão, para que amanhã já seja normalizado. Pela manhã, a gente sabe também o fluxo é muito grande, né, de clientes precisando do transporte público, do ônibus na cidade. Então, a expectativa é de que seja acertada essa situação já nessa madrugada, para que pela manhã esteja tudo normalizado, porque senão quarta-feira pode ser mais um dia muito difícil para o paulistano, viu? Eu volto com você no estúdio, Cléber. Tá certo, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Olha só, estados do sul, sudeste e também centro-oeste do Brasil estão em alerta por causa da chegada de um ciclone extratropical. Quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso.
7 estados do país estão em alerta. O motivo é a chegada de um ciclone extratropical que já mudou o tempo em vários locais, causando chuvas fortes e ventos, e em alguns locais ainda tem até risco de granizo. A situação ainda é mais delicada no sul do país. Para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão em alerta vermelho, que é o grau máximo de perigo. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta grande perigo e alto risco de danos a edificações, queda no fornecimento de energia, além de prejuízos a plantações, queda de árvores e alagamentos. O IMET recomenda que a população desligue aparelhos eletrônicos e quadros gerais de energia e, em caso de alagamento, proteja documentos e procure abrigo. Segundo a Climatempo, a combinação do ciclone com a frente fria gera uma área de instabilidade que espalha nuvens carregadas, com potencial para provocar chuvas fortes em pouco tempo no sul do país, em parte do sudeste e também do centro-oeste. Além dos 3 estados do sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também podem ser impactados. Porém, não há alerta vermelho do IMET. Ainda de acordo com o Climatempo, o impacto do ciclone extratropical será sentido no centro-sul do país até quinta-feira. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, amanhã tem Flamengo, né? O Flamengo enfrenta o Cruz Azul pelo torneio intercontinental. E o Felipe Luiz falou com a imprensa na véspera desse confronto. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. O treinador do rubro-negro comentou sobre o duro adversário da primeira fase do torneio e falou também sobre a possibilidade de renovação de contrato para comandar o Flamengo na próxima temporada. Vamos ouvir. O Flamengo finalizou sua preparação para enfrentar o Cruz Azul do México na estreia do Intercontinental nesta quarta-feira. O técnico Felipe Luiz falou com a imprensa e disse sobre o difícil adversário do rubro-negro na primeira fase do torneio. O Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras. Um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições. Um time que quer ser protagonista do jogo e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existe equipes iguais. Várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. Além disso, Felipe também foi perguntado sobre a sua renovação. O treinador deixou em aberto e disse que isso está em segundo plano no momento. A virada de chave é rápida a partir do momento que você começa a estudar o adversário, né? A chave vira rápido, porque sabemos todos da cobrança e a exigência que existe no Flamengo. Primeiro pela parte interna já do clube e também pela parte externa do torcedor, que sempre exige o máximo. A importância que tem essa competição para o futebol sul-americano nos dá também a possibilidade de continuar fazendo história, por isso queremos chegar o mais longe possível dentro dessa competição. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, em formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano. Meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando. Sei que está chegando no final do ano, mas não vamos ter nenhum problema. O Kleber, e nós desejamos sortes para o Flamengo amanhã. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.